Oi gente, tudo bom com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Amanda, muito prazer, e eu tô começando esse canal, comecei faz mais ou menos um mês, justamente para compartilhar algumas das minhas experiências, que na verdade testemunhos, e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha vida sentimental. Não vai ser nada fácil porque é uma vergonha falar sobre isso, gente. Mas o que era vergonha se tornou um testemunho que eu posso compartilhar, e também eu quero compartilhar o que eu aprendi nesse tempo todo. Bom, atualmente eu tô casada faz 10 meses. Eu me casei, eu tinha 36 anos e eu tava bem assim, já desanimada. Eu falava assim, bom, acho que não vai rolar pra mim. Acho que Deus não vai querer que eu case. Acho que eu não tenho sorte nessa área. Ou eu não sou boa o suficiente pra ter alguém pra me casar. Só que, gente, isso tudo é engano. Com base na minha experiência, o que eu aprendi foi que Deus, Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa felicidade, mas quem atrapalha muitas vezes somos nós. Não é possível que Deus olhe pra você e fale assim, não, ela não, eu não vou deixar ela casar, não vou deixar ela ser feliz no amor, não tenho ninguém especial pra ela, nunca vou apresentar ninguém bom pra ela, só vou deixar ela conhecer gente ruim e ela vai sofrer muito nessa área. Não é possível, eu não acredito nisso. Não, gente, Deus ele tem tudo de mais perfeito pra gente. O que atrapalha é a gente, o que atrapalha são os nossos traumas, o que mais atrapalha é a visão deturpada que nós temos sobre nós mesmos. E isso não permite que a gente olhe o outro com a medida certa, entende o que eu quero dizer? Peraí, vou explicar melhor. A gente não tem uma visão certa sobre nós mesmos e não saber olhar para o outro buscando por alguma coisa que seja semelhante a nós mesmos. A gente se rebaixa muitas vezes e aceita qualquer coisa. E isso faz com que tudo desande, que a gente não seja feliz, não encontre pessoas certas. Eu nunca fui de namorar muito. Na minha adolescência eu não namorei, não fiquei com ninguém na escola. Nunca tive namoradinho de escola, nem ficante, sabe? E aí eu fui ter meu primeiro namorado, assim, eu já era bem mais velha. E eu tive alguns relacionamentos antes quando, assim, eu era tão perdida, tão imatura. Isso também não dá certo, gente. A gente tem que ter um pingo de maturidade, não é idade, é maturidade. Pra gente entender o que é um relacionamento, né? Pra gente escolher aquilo. Senão, a gente vai porque a gente quer ter alguém. E aí, isso destrói nosso coração, gente. Eu tive alguns relacionamentos que eu namorei uma semana, depois terminei. Depois namorei um mês e eu terminei. Porque eu entendia que eu tava naquele relacionamento, mas não era aquilo que eu queria. Não tava pronta, não queria abrir mão de uma vida de solteira. Justamente porque eu não tinha referências, eu não tinha maturidade. Eu fui criada em um lar muito desregulado, não, desestruturado. Então eu não tinha referências do que era um bom casamento, eu não tinha referências do que era um bom relacionamento. Eu não sonhava com relacionamento. Muitos anos eu falava que eu não queria casar porque eu não via isso como uma coisa boa, gente. Isso de referência é muito importante. Pra você que tem filhos, uma referência pro seu filho é fazer ele querer ter um relacionamento saudável ou não. Bom, até que eu encontrei um relacionamento. Entrei no relacionamento, já era bem mais velha, acho que eu tinha 26 anos. Foi o primeiro relacionamento que eu fiquei assim, que eu gostava da pessoa e fiquei muitos anos, assim, mas ao mesmo tempo não era um relacionamento saudável, não era um relacionamento bom. Era algo que não tinha futuro, a pessoa não tinha nada a ver comigo, a pessoa nem era cristã, tinha uma visão completamente diferente das coisas. Era uma pessoa boa, a gente se divertia juntos, mas tava em outro nível, assim, completamente do meu, sabe? A gente não tava nivelado. E assim, a gente não queria as mesmas coisas do futuro, isso era muito claro, não tinha condições da gente ter um futuro a longo prazo juntos, só que a gente não abria mão. Eu, principalmente, não abria mão, porque acho que eu deveria ter aberto mão. E eu não consegui, porque eu tava presa nesse relacionamento. A dependência emocional, só quem tá passando por isso sabe o que é. Assim, não tem coisa pior no mundo, assim, na minha visão, do que você tá numa situação que você tem a consciência de que aquilo não é bom pra você, de que você tem outras possibilidades, que
que você pode sair daquilo e viver outras coisas, e que aquilo não é bom o suficiente, não tem futuro pra você, não é o certo pra você estar vivendo, mas você não conseguir. É a pior coisa, gente. É de uma escravidão, é de uma cegueira, assim, que é triste. É coisa do inimigo mesmo, de deixar a gente assim, sabe? E isso vem de muitas raízes, assim, não é porque a gente quer viver assim, sabe? É uma raiz, assim, que tá lá no fundo da gente mesmo, que faz a gente não se valorizar, talvez, que faz a gente não entender o que a gente merece, e por aí vai. Eu fiquei nesse relacionamento durante 3 anos, e eu sentia muito de Deus, assim, sabe? Deus falava comigo muito, pessoalmente, e também com outras pessoas, que eu precisava sair fora, sabe? Eu sentia, sai disso, isso não é pra você, isso vai acabar com você, isso não alegra a Deus, isso não é certo, isso não é pra você, sabe? E isso tira a paz da gente, só que a gente não consegue sair. Eu fiquei 3 anos nesse relacionamento, depois eu consegui sair por algumas confusões que aconteceram, a gente se separou, depois a gente se reencontrou. Depois de 5 anos, a gente se reencontrou. E a gente voltou a se ver e tal. E eu me vi presa de novo, porque o inimigo, ele sabe como prender a gente. A gente dá as chaves pra ele, infelizmente, prender a gente, às vezes. Mas quando a gente voltou a se ver, foi muito pior pra mim. Porque foi assim, 10 vezes pior. Porque eu já sabia que eu já deveria ter saído daquilo há muito tempo. Aí quando eu saí a primeira vez, eu fiquei triste, eu sofri, mas eu senti uma paz no fundo. Eu falei, poxa, pelo menos eu saí, sabe? Agora vamos viver. E aí quando eu voltei, eu fiquei pior, porque eu sabia que eu não deveria ter voltado de uma coisa que eu sabia que eu precisava ter saído. E aí aquilo foi ficando insuportável, eu não conseguia mais. Eu tive um dia, eu me lembro que eu tinha algumas coisas pra fazer, eu saí, fui no lanchonete, fui fazer algumas coisas pela cidade, dar uma volta na cidade. E eu tava voltando pra casa sozinha. E eu me senti muito sozinha naquele momento e triste. E eu senti o Espírito Santo falando comigo. É isso que você quer pra você? Você quer se sentir sozinha? Assim pra sempre? Até quando você vai ficar barrando a sua própria vida? E eu cheguei em casa muito triste, fui pro meu quarto orar. E aquele dia eu entreguei esse relacionamento pra Deus. Eu orei assim. Falei, Senhor, eu não estou em paz com isso, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu não quero isso pra sempre. Eu quero viver coisas novas, eu quero viver o que o Senhor tem pra mim, porque eu sei que o Senhor tem algo pra mim. O Senhor tem sonhos pra mim. E eu quero sonhar teus sonhos pra mim. Eu não quero viver algo que eu acho que é bom, porque isso não se compara com o que o Senhor tem pra eu viver. E eu não consigo sair disso, assim, não consigo largar, não consigo terminar, mas eu abro mão, Deus. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa, sabe, tira ele da minha vida, a gente precisa parar, mas eu não sei como, eu não consigo, mas me ajuda, Senhor. E passou 3 dias, eu encontrei essa pessoa, aconteceu uma situação que eu vi o celular dele e vi que ele tinha uma outra pessoa, sabe? A hora que eu vi aquilo, eu lembrei na hora da minha oração. Eu falei, meu Deus, a oração que eu fiz. É agora ou nunca. E aí eu terminei. Falei, ó, a gente não vai mais se ver. Mas doeu, gente. Não vou dizer que não doeu, porque a dependência emocional, assim, esse sentimento é muito ruim. Doeu, mas aos poucos foi passando. E eu entrei num lugar, assim, de oração que eu nunca estive, assim, de entrega mesmo, de mudança de chave. Eu falei, Deus, é agora ou nunca, eu quero viver o que o Senhor tem. Chega de viver esses enganos, chega de ficar perdendo meu tempo, perdendo meus anos, sabe, atrás de enganos, atrás de coisas que só me prendem, que só me deixam pra baixo, que não me levam pra frente, não são saudáveis, não te alegram, né? Eu começava a orar, eu comecei a orar de madrugada, fiz jejum, fiz campanhas, assim, de oração mesmo, sabe? Não na igreja, mas eu comigo mesmo, em casa, no meu quarto. E eu buscava muito a Deus, era um tempo de
de realmente buscar Deus, não só pela vida sentimental, mas isso era uma parte muito importante disso que eu tava vivendo, porque era essa fase, mas era de buscar Deus e buscar viver a minha vida de acordo com a vontade dele, não só a vida sentimental, mas tudo. Aí nesse momento, gente, quando eu abri mão, eu precisei abrir mão, sabe? Às vezes vai doer, porque a dependência emocional, ela gera... É uma paixão, uma dependência, gente. Aquilo que as pessoas conhecem como amor, sabe? Aquela dor de amor. Ai, tá sofrendo por amor, tá sofrendo por paixão. O pessoal faz música e tudo. Fica aquela coisa bonita, fica aquela coisa romantizada. Mas é uma dependência emocional, gente. Não é saudável. É algo que não vem de Deus. E é tudo baseado em paixão, engano, alma doente, sabe? A gente precisa sarar a nossa alma antes da gente encontrar alguém, da gente ter alguém. A gente precisa sarar as nossas feridas, sabe? E isso só Deus pode fazer. Se a gente não for sarado, a gente nunca vai ter um relacionamento saudável com ninguém. Assim foi, gente. Eu consegui sair e orando. Passaram-se 3 meses, eu conheci o meu marido, o que hoje é meu marido. Isso foi em 2019. A gente se conheceu online e a primeira imagem que ele me mandou, eu vou deixar aqui, porque, gente, isso me deu uma crise de choro quando ele me mandou essa imagem. Era como se fosse Deus falando assim, ó, esse é seu marido, você abriu mão, você me entregou e você confiou em mim e eu tô fazendo algo muito melhor pra você. Eu tô te entregando algo muito maior, muito melhor. Ele me mandou essa imagem aqui, que é um ursinho, que é Jesus e uma menininha, e ela tem um ursinho pequeno, e Jesus pede esse ursinho pra ela, e ele entrega um urso muito maior. E isso é uma questão de entrega e de confiança com Deus. Você vai viver coisas enormes, assim, muito grandes e lindas com Deus, que você nunca sonhou. Se você confiar nele e se você soltar o seu ursinho. Solta o seu ursinho, você tem que confiar em Deus. Com certeza ele vai ter algo melhor. Com certeza o que ele tem é melhor. Ele vai colocar na sua vida pessoas, ele vai te apresentar pessoas muito melhores, que você saiba identificar essas pessoas, porque o amor, ele tem que ser inteligente, a gente tem que olhar a pessoa como um todo, sabe? A vida da pessoa, caráter, a gente precisa conhecer as pessoas, não só olhar a pessoa lá, ai, bonitinho, gatinho, né? Ou às vezes mulher também, a gente cai muito em lábia, né? Às vezes o homem é feio, mas ele tem uma lábia. E aí a gente se deixa enganar, sabe? A gente tem que ser mais inteligente, a gente tem que ser mais inteligente emocionalmente. Entregar pra Deus essa área que é muito difícil, eu reconheço. Eu demorei 35 anos pra entregar. Mas quando eu entreguei, Deus agiu assim muito rápido e ele fez uma obra maravilhosa. Assim, que às vezes eu olho hoje, eu não acredito, falo, nossa, eu tenho um casamento assim tão abençoado, meu marido ele é um príncipe, gente. Eu não vou falar que ele é perfeito, porque ele não é, eu também não sou, a gente é ser humano. Mas assim, Deus foi muito bom comigo, muito bom. Assim, a minha oração hoje é, Deus, me ajuda a ser uma boa esposa, porque ele merece, sabe? Eu não sou boa o suficiente pra ele. Tipo assim, a gente nunca acha que a gente merece aquilo que Deus tem pra dar pra gente. Mas ele é um pai muito bom. E ele dá coisas pra gente. Porque ele vai agir, gente. Se você soltar e falar, Senhor, faz aqui pra mim esse negócio acontecer, faz uma coisa boa acontecer na minha vida, uma história de verdade, algo genuíno, algo que seja mais do que eu sonhei, porque às vezes a gente não é capaz de sonhar uma coisa boa porque a gente não tem parâmetros bons. Então a gente vai sonhar ali, sabe, bem limitado, de acordo com o que a gente tem de referência. E vamos combinar, as referências de hoje em dia estão muito ruins, sabe? E Deus, ele pode entregar, ele pode permitir a gente viver algo melhor do que isso, algo melhor do que a nossa mente é capaz de alcançar. Gente, então esse foi o vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém, deixa um like e se inscreve no canal, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo.